Fala galera, a Copa Sul-Americana está chegando ao fim e nós já sabemos qual vai ser a grande decisão. Atlético Mineiro e Lanús, no dia 22 de novembro no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre a Copa Sul-Americana e sobre essa final. Como cada time chegou até aqui, quem pode decidir, como eles jogam e, claro, o que esperar desse duelo entre Brasil e Argentina. É final com dois clubes que fizeram campanhas bem diferentes, mas que chegam fortes. De um lado, o Galo tentando confirmar uma temporada de afirmação. Do outro, o Lanús que já conhece bem esse tipo de competição. Então já vai se acomodando e bora começar. Eu sou Irã Boscarato e você está no 90 mais acréscimos. A Copa Sul-Americana de 2025 teve surpresas, teve decepções e foi abrindo espaço até sobrar só dois times com estilos bem diferentes. Um com mais investimento, outro mais tradicional na competição. A trajetória dos dois ajuda muito a entender o que pode acontecer na final. Mas antes de entrar na análise pesada, vale a pena dar uma olhada como foi essa edição, o que ela contou pra gente e por que essa final faz sentido dentro do torneio. Mas antes da gente seguir, já dá aquela força pro nosso canal. Deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele seu amigo que curte tudo sobre a Sul-Americana. E ó, fica até o final porque hoje eu vou passar por tudo, desde o desempenho dos brasileiros até a análise de Atlético Mineiro e Lanús. Tática, pontos fortes, fracos e claro, tudo que pode realmente acontecer nessa final. É uma final que reúne estilos diferentes, histórias diferentes e momentos diferentes. E entender isso faz muita diferença para prever o ritmo e o clima do jogo. É importante dizer que a Copa Sul-Americana de 2025 manteve o padrão dos últimos anos, mas teve algumas particularidades que mexeram bastante nesse torneio. Primeiro, só para situar, é a 24ª edição desse torneio, organizada pela Conmebol e disputada entre 5 de março e 22 de novembro. A final estava marcada para o estádio Ramon Tuichi Aguilera, na Bolívia, mas o local acabou reprovado nas inspeções. Por isso, a decisão foi transferida para Assunção, no Paraguai, no Defensores del Chaco. O campeão, além da taça, garante vaga direta para a Libertadores de 2026 e também disputa a Recopa Sul-Americana contra o campeão da Libertadores de 2025. O formato é o mesmo dos últimos 2 anos, sem grandes mudanças. Na primeira fase, os times de todas as federações, menos Argentina e Brasil, jogaram entre si dentro do próprio país, em jogo único. Os vencedores foram para a fase de grupos. As equipes brasileiras e argentinas classificaram direto para a fase de grupos, junto com as equipes que caíram na terceira fase da pré-Libertadores. Os líderes dos grupos avançaram direto para as oitavas. Já os vice-líderes dos grupos enfrentaram os terceiros colocados da Libertadores, em playoffs de ida e volta. Quem passou enfrentou os líderes na fase seguinte. No total, 44 equipes participaram da Sul-Americana 2025. Argentina e Brasil com 6 vagas cada. As outras federações com 4 vagas. A premiação também chama atenção. Vice-campeão, 2 milhões de dólares. Campeão, 6,5 milhões de dólares. E como em toda a Sul-Americana, sempre tem aquele time que ninguém espera e vai chamando atenção. A grande surpresa foi o Machuque Runa. Fundada em 2003, o clube fez história ao disputar pela primeira vez a fase de grupos. Mais do que isso, terminou em primeiro no grupo E. Invicto, com 5 vitórias e 1 empate, somando 16 pontos. Era um grupo com Cruzeiro, Palestino e União de Santa Fé. E se tem surpresa, tem também quem decepcione. Nesse caso, os brasileiros tiveram quedas pesadas na competição. Corinthians, Cruzeiro e Vitória deram adeus cedo demais. O Cruzeiro, por exemplo, terminou só com 5 pontos e já estava eliminado antes mesmo das 2 rodadas finais. Mas essa parte dos brasileiros eu vou detalhar daqui a pouco, quando a gente entrar no capítulo específico sobre eles. Outra decepção foi a eliminação do Independiente da competição, depois de uma treta absurda no seu próprio estádio. O jogo contra a Universidade de Chile precisou ser suspenso no começo do segundo tempo, porque as torcidas começaram a se pegar com facas, paus e até bombas de efeito moral. A coisa saiu totalmente do controle quando a torcida do Independiente invadiu o setor visitante e partiu para cima dos chilenos. Rolou espancamento, assentos pegando fogo e até um torcedor que se jogou da arquibancada para tentar fugir do caos. No fim, o saldo foi pesado, 19 feridos, 2 em estado grave e mais de 100 detidos, a maioria chilenos, segundo a polícia. Mas vamos deixar essas decepções de lado e falar dessa final, que tem um simbolismo grande. Nos últimos 4 anos, sempre teve brasileiro na final,
Mas o último título brasileiro foi em 2021, com o Atlético Paranaense ganhando do Bragantino. Ou seja, o Galo tenta recolocar o Brasil no topo da Sul-Americana. O Atlético Mineiro chega para sua primeira final de Sul-Americana e a segunda decisão continental em 2 anos. Em 2024, perdeu a final da Libertadores para o Botafogo e agora tem a chance real de conquistar um título inédito. E uma conquista agora vale muita coisa: vaga direta para a Libertadores de 2026. Algo muito importante para uma equipe que faz uma campanha irregular no Brasileirão. Do outro lado está o Lanús, um time que não tem o investimento dos gigantes argentinos, mas tem muita tradição em competições continentais. O Lanús vai em busca do bicampeonato. O título em 2013 marcou a história recente do clube, e agora eles querem repetir a dose. O presidente Nicolas Russo gosta de dizer que o Lanús é o maior clube de bairro do mundo, e a final do Defensores del Chaco vem mobilizando a diretoria, elenco e torcedores. E se a gente tá falando de final simbólica, não dá para ignorar o que os clubes brasileiros fizeram ou deixaram de fazer nessa Copa Sul-Americana. Teve surpresa, teve vergonha, teve eliminação precoce. E teve um único time que realmente carregou o país até lá em cima. De um lado, 6 clubes que vieram da Série A de 2024, terminando logo abaixo da zona de classificação para a Libertadores. Do outro, o Bahia, que caiu direto da própria Libertadores para o playoff da Sula. Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e Grêmio. Nessa ordem, foram 6 melhores da Série A de 2024 que ficaram fora da Liberta e acabaram caindo para a Copa Sul-Americana. Já o Bahia chegou após terminar em terceiro no seu grupo da Libertadores. Bloco forte com investimento pesado, mas que acabou rendendo uma participação bem abaixo do esperado. E quando a bola rolou, a realidade bateu forte. 3 brasileiros caíram ainda na fase de grupos e caíram de forma dolorosa. O Vitória começou acreditando que poderia avançar, e podia, só dependia de si. Teve um jogador a mais praticamente o jogo inteiro na última rodada, e mesmo assim, desperdiçou chance atrás de chance. O golpe final veio numa das falhas mais bizarras da competição: o goleiro Lucas Arcanjo furando um recuo simples de Baralhas. A derrota jogou o time para fora, terminando em terceiro do grupo B, com apenas 6 pontos, uma eliminação amarga e muito sentida pela torcida. Se o Vitória decepcionou, o Corinthians foi além. O time até chegou com chances de classificação na última rodada, mas precisava pontuar na Argentina. Só que o Timão fez um dos jogos mais frustrantes da temporada. Perdeu para os reservas do Huracán por 1-0 em Buenos Aires. Para piorar, o América de Cali arrancou um empate heróico nos acréscimos contra o Racing do Uruguai e passou por saldo de gols. O Corinthians ficou com 8 pontos e uma eliminação que teve cara de tragédia anunciada. Mas ninguém decepcionou mais do que o Cruzeiro. Começou mal e terminou pior. Foi eliminado matematicamente faltando 2 rodadas para o fim e terminou a fase de grupos apenas com 5 pontos conquistados, com direito a 3 derrotas seguidas e um empate com Machuque Runa, que nem a equipe equatoriana esperava arrancar. A campanha foi considerada vergonhosa, até mesmo dentro do clube, um dos maiores vexames internacionais da história da Raposa. Agora eu vou falar de quem conseguiu avançar no grupo, mas não chegou longe, começando pelo Grêmio, que até passou em segundo no seu grupo, com 12 pontos conquistados, mas na hora que chegou no playoff, travou. Perdeu por 2-0 para o Aliança Lima no Peru, e na Arena só empatou em 1-1. Era preciso uma remontada, mas ela nunca veio. Fim da linha precoce. O Vasco também passou em segundo no grupo G, mas o desastre veio logo no primeiro encontro eliminatório. Tomou 4-0 do Independente Del Valle no Equador e praticamente enterrou suas chances. Em São Januário, um empate por 1-1 serviu só para aumentar a revolta da torcida, que vaiou, protestou e pressionou o presidente Pedrinho. Mais uma eliminação indigesta para o torcedor vascaíno. O Bahia saiu da Libertadores e chegou aos playoffs acreditando que poderia avançar. Mas o América de Cali, que já havia deixado o Corinthians fora dos playoffs com empate matador, fez do Bahia mais uma de suas vítimas. Após um 0-0 na Fonte Nova, o time perdeu por 2-0 na Colômbia e deu adeus ao torneio sem conseguir marcar um gol no mata-mata. O único brasileiro que entregou o que se esperava na fase de grupos foi o Fluminense. Terminou em primeiro com 13 pontos. Futebol equilibrado, boa defesa e jogos convincentes. Nas oitavas passou pelo América de Cali sem grandes sustos, mas nas quartas parou no Lanús, que depois seria finalista. O Flu até saiu na frente no Maracanã, mas levou um empate e perdeu no agregado. A eliminação foi tão sentida que Renato Gaúcho pediu demissão na coletiva após o jogo. O único brasileiro que sobrou depois disso foi o Atlético Mineiro, mas a história do Galo é grande demais e merece um capítulo à parte. No geral, o Brasil teve 2 extremos: o Fluminense com uma campanha sólida e o Atlético Mineiro que chegaria à final. Mas
Entre eles, o que ficou mesmo foi a sensação de fracasso coletivo. Vários times caíram na fase de grupos, outros nos playoffs e muitos para adversários tecnicamente bem inferiores. O Cruzeiro virou símbolo disso, eliminado com 2 rodadas de antecedência em um torneio acessível, com times em crise profunda em seus países. A sensação foi clara. Era pra ter ido muito, mas muito mais longe. A verdade é dura. Com os investimentos que tem no Brasil, não liderar o grupo da Sul-Americana é vergonhoso. Ser eliminado então é inconcebível. Os clubes brasileiros mostraram fragilidade técnica, emocional e até tática. Equipes milionárias tomando sufoco de elencos muito mais baratos. Falta planejamento, falta trabalho de base, falta continuidade. E sobra soberba. Mas no meio desse caos, uma exceção apareceu: o Atlético Mineiro. Mesmo passando em segundo no grupo H, o Galo se reinventou, especialmente depois da chegada de Jorge Sampaoli. E aí que começa a nossa próxima parte. Vamos começar pelo caminho do Atlético Mineiro até essa final. E não foi nada tranquilo. O Galo teve altos e baixos desde a fase de grupos, ficou longe de convencer, passou em segundo, teve que ralar nos playoffs, mas cresceu no momento certo. O Atlético caiu no grupo H, com Caracas, Cienciano e Desporte Iquique. Na estreia, 0-0 contra o Cienciano, em Cusco, num jogo fraco tecnicamente. Na segunda rodada, a primeira grande atuação. 4-0 no Iquique, mas com portões fechados, por causa da punição da Conmebol pelo uso de sinalizadores na Libertadores de 2024. Além da punição, o clube levou multa de $80 mil. Já na terceira rodada, duelo direto pela liderança. O Atlético empatou com Caracas por 1-1 e perdeu a chance de abrir vantagem no grupo. Depois veio o primeiro baque. Derrota por 3-2 para o Iquique no Chile e de virada. Na quinta rodada, vitória por 3-1 sobre o Caracas, de novo sem público na Arena MRV, fechada em cumprimento da punição. O resultado deixava o Galo vivo, mas ainda atrás do Cienciano. E na última rodada, precisando vencer para classificar em primeiro, o Atlético não aproveitou o fator casa. Empatou com o Cienciano por 1-1. Com isso, terminou com 9 pontos. Foi vaiado, perdeu a liderança por 1 ponto e caiu nos playoffs. Mas aí pra frente, começou o mata-mata. E aí o Atlético teve aquela mistura de sofrimento, individualidades aparecendo e decisões apertadas. Nos playoffs para as oitavas, o Atlético enfrentou o Bucaramanga, na Colômbia, e venceu o jogo de ida por 1-0. Mesmo com 1 a menos, Hulk marcou de pênalti, Igor Gomes entrou bem, sofreu pênalti e ainda cavou uma expulsão no fim. Na volta, derrota por 1-0 na Arena MRV. E o jogo foi para os pênaltis, e aí brilhou o Everson. Defendeu 2 cobranças e ainda marcou a decisiva. Vitória nos pênaltis por 3-1 e vaga nas oitavas garantida. Nas oitavas, contra o Godoy Cruz, o Galo saiu perdendo no jogo de ida, mas virou com Coelho e Hulk. 2-1 na Arena MRV. Na volta, na Argentina, fez um jogo pragmático. Não criou quase nada, mas foi eficiente. 1-0 com gol de Natanael, no único chute certo do time no jogo, e classificação para as quartas. Nas quartas, mais drama, só que dessa vez em La Paz, contra o Bolívar. O Atlético chegou a abrir 2-0, mas levou um empate por 2-2 na altitude. Deixou a decisão aberta. No jogo de volta, vitória por 1-0 com gol salvador de Bernard nos acréscimos. Ele começou no banco, entrou após lesão de Alexander e decidiu. Classificação garantida. Na semifinal, contra o Independente Del Valle, empate em 1-1 no Equador, com gol importante de Dudu já nos acréscimos. E na volta, aí sim, o Atlético fez sua melhor atuação do campeonato. Vitória por 3-1 na Arena MRV, com gols de Arana, Bernard e Hulk. Dudu foi destaque, com 2 assistências. O Galo chega pela primeira vez na final sul-americana. Foi uma campanha cheia de tropeços, mas também de personalidade. O Atlético venceu nos momentos decisivos e chega na final com muita confiança. Do outro lado, o Lanús, um time que conhece muito bem a sul-americana. Já foi campeão, já foi vice e teve uma campanha mais regular do que o Galo. Sofreu? Sim, mas passou com personalidade. O Lanús caiu no grupo G, junto com Puerto Cabello, Melgar e Vasco. Na estreia, empate em 2-2 com Puerto Cabello, mesmo com um jogador a menos. Depois goleou o Melgar por 3-0. Na terceira rodada, empate sem gols com Vasco em São Januário. Depois, vitória por 1-0 fora de casa sobre o Melgar. Já na quinta rodada, vitória por 1-0 sobre o Vasco, com gol de Carreira, garantindo a classificação antecipada para as oitavas de final. E fechou a fase de grupos, empatando com Puerto Cabello por 2-2. Terminou líder com 12 pontos, uma campanha sólida, sem derrotas, mas no mata-mata começou tropeçando. Perdeu o jogo de ida para o Central Córdoba por 1-0. Na volta, venceu pelo mesmo placar, com gol de Aquino nos acréscimos, e levou a decisão para os pênaltis.
Nas penalidades, foi perfeito, 4-2 e a classificação. Já nas quartas, duelo contra brasileiro, e venceu o Fluminense por 1-0 na Argentina, com gol nos minutos finais, marcado por Marcelino Moreno. Na volta, no Maracanã, segurou um empate em 1-1, com gol de Aquino. O Fluminense até pressionou, teve bola na trave de Cano, mas não conseguiu virar. O jogo ainda ficou marcado por briga no setor visitante, que atrasou o segundo tempo em mais de 20 minutos. Na semifinal, enfrentou a Universidade de Chile e saiu na frente, abrindo 2-0 fora de casa, com 2 gols de Rodrigo Castillo e direito a um golaço de cobertura, mas tomou o empate por 2-2. Na volta, venceu por 1-0 com gol dele de novo, Castillo, em contra-ataque, e garantiu a vaga na sua terceira final de Sul-Americana. O Lanús foi campeão em 2013 em cima de um brasileiro, e vice em 2020 contra o Defensa e Justiça, mas isso contamos já já. Então, enquanto o Atlético Mineiro chega com emoção, o Lanús chega com regularidade. Isso promete uma final com estilos bem diferentes. Vamos entender como joga o Atlético Mineiro de São Paulo. O Galo tem um estilo muito claro, intensidade, pressão e muitos jogadores no ataque. Com a bola, o Atlético se organiza no 3-2-5, empurrando a linha de defesa lá pra frente e tentando recuperar a bola no campo do adversário. Arana vira praticamente um meia avançado, criando aquele escape pela esquerda para montar a linha de 5 na frente. A ideia é simples, mano a mano nas pontas e os meias pisando na área o tempo todo, seja Alexander, Igor Gomes ou Scarpa, e circulação rápida de corredor para pegar sempre 5 contra 4 no último terço. Esse volume ofensivo cria muitas chances, mas também expõe o time. Outro problema tem sido o ritmo na segunda etapa, principalmente quando começam as substituições. O time cai de intensidade, e isso preocupa em uma final. Individualmente, tem jogadores que elevam o nível do Galo. A dobradinha Arana e Dudu vem funcionando muito bem pelo lado. Bernard vem rendendo por dentro, e o Hulk atingiu 500 gols na carreira, vivendo grande fase e deixando de lado a polêmica antiga com Sampaoli. Outro nome importante tem sido o zagueiro Vitor Hugo, que além de firmeza defensiva, entrou numa fase artilheira. E se tem uma coisa que o torcedor do Galão sabe, é que essa final vale mais do que o título. Vale vaga pra Libertadores, sem depender do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Lanús, ou melhor, o Granate, chega jogando de um jeito totalmente diferente do Galo. Um time reativo, muito competitivo e que vive o melhor momento da temporada. O técnico Pellegrino tentou no início impor posse de bola, time mais dominante, mas não funcionou. Quando mudou para um estilo reativo de contra-ataque, o Lanús cresceu no argentino e na sul-americana. Hoje a equipe não faz questão de ter a bola, mesmo jogando fora. Prefere entregar a posse, baixar as linhas e jogar no erro do adversário. Insiste em jogada individual e em muitos cruzamentos na área. Isso ficou claro contra o Central Córdoba, Fluminense e também na semi contra a Laú, quando aproveitou bem os espaços deixados. E aí mora um alerta importante para o Galo. Se o Atlético adiantar demais as linhas e não controlar as costas da defesa, o Lanús sabe aproveitar. O destaque é Marcelino Moreno, conhecido no futebol brasileiro pela passagem no Curitiba. Além dele, Sálvio e o centroavante Rodrigo Castillo, que fez 3 gols na semifinal. Forte fisicamente e muito lúcido nas definições. O time joga num 4-2-3-1 ou até num 4-4-2. Os volantes Augustinho e Medina marcam muito forte, enquanto a zaga tem força física, mas é lenta. Esquerdosa e canalha. Outro nome importante é o lateral esquerdo, Juan Marcite, que apoia bem e tem boa batida na bola. Resumindo, o Lanús não vai brigar pela bola, vai brigar pelo espaço. E se o Galo der, vai pagar caro. Em contraponto, o time quando avança suas linhas não tem equilíbrio e falha muito. Mas atenção, esse time tem muitos empates, é muito raçudo e não se dá por vencido nunca. Sem dúvidas é uma alma copeira. E depois de entender como cada time joga, vale a pena olhar um pouco para a história, porque Atlético Mineiro e Lanús têm muito mais passado em comum do que parece, e isso deixa essa final ainda mais pesada. Essa é a 10ª participação do Galo na Sul-Americana. Até aqui foram 42 jogos, com 17 vitórias, 11 empates e 14 derrotas, marcando 51 gols e sofrendo 46. O Atlético nunca chegou numa final de Sul-Americana. A campanha mais forte tinha sido em 2019, quando caiu na semifinal pro Colón da Argentina, nos pênaltis. E mesmo sem ter título na Sula, o Galo tem história continental. São 4 títulos internacionais: Copa Comebol de 1997, Recopa 2014 e Libertadores 2013. E detalhe, 2 desses títulos foram justamente contra o Lanús, a Comebol de 97 e a Recopa de 2014. Mas calma que a gente já vai relembrar dessas histórias. Do lado argentino, o Lanús chega com mais história na Sul-Americana. Essa é a 14ª participação do clube. O Lanús já foi campeão em 2013,
contra a Ponte Preta e vice em 2020, perdendo para o Defensa e Justiça. Naquele título de 2013, venceu a final por 2-0, com gols de Vitor Ayala e Ismael Blanco, fechando 3-1 no agregado. Esse foi o segundo título internacional do Lanús, 17 anos depois da Copa Comebol de 1996. E agora entra a parte que o torcedor do Galo gosta, o confronto direto. As equipes já se enfrentaram 4 vezes, e todas em finais internacionais. E o Atlético tem vantagem clara, 3 vitórias e 1 empate. As 2 decisões eu já citei, Copa Comebol de 97 e Recopa Sul-Americana de 2014. E agora vamos relembrar esses jogos. Essa aqui é histórica, e não só pelo futebol. Final da Copa Comebol de 1997, a Batalha de Lanús. O Atlético buscava seu bicampeonato continental e abriu a final fora de casa. O Lanús até saiu na frente com o Ibagaza, mas Bruno empatou, Cerezuela marcou contra, Hernani fez o terceiro e Valdir fechou o 4-1. Mas o que marcou a noite não foi só o placar, foi a batalha campal após o apito final. Comissões, jogadores, treinadores e até segurança. Virou guerra. Emerson Leão, treinador da época, lembrou que eram uns 200 contra 30 e que precisavam proteger os garotos do elenco. Ruggeri, suspenso, nem jogou a volta. E com o placar na mão, o Galo só administrou em Belo Horizonte. O segundo jogo terminou 1-1, gol de Jorginho, garantindo o título diante de um Mineirão em festa. Quase 20 anos depois, o encontro voltou a acontecer. Final da Recopa 2014 e drama nível Libertadores. O Galo venceu o jogo de ida por 1-0 na Argentina, mas na volta, no Mineirão, nada foi fácil. Logo aos 5 minutos, Tardelli fez de pênalti, mas Ayala empatou no lance seguinte. Santiago Silva virou, Michael Suárez empatou de novo. E nos acréscimos, a Costa fez 3-2 para o Lanús, levando para a prorrogação. Sem Tardelli, que saiu por lesão, o Atlético buscou forças. Luan fez um chute cruzado que desviou em Gomes e entrou. E depois Ayala marcou contra, garantindo 2-0 na prorrogação. E o título por 4-3 no agregado. Mais uma vez o Atlético venceu o Lanús em uma competição continental. E sempre com emoção. Depois de tudo isso, histórias, títulos, brigas, drama e viradas, chegou a hora de olhar para onde esse capítulo novo vai ser escrito. Pois afinal não é só sobre Galo e Lanús, é também sobre aonde tudo acontece. Mas se você chegou até aqui, muito obrigado pela moral. Já deixa seu like, comentário e claro, segue lá nossa página, 90 mais acréscimos. Eu vou ficar muito feliz em compartilhar as histórias do futebol com você. O palco da final será o Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Um estádio histórico, símbolo do futebol sul-americano, que já recebeu finais de Libertadores, jogos de Copa América e várias noites marcantes para a seleção paraguaia. Essa será a primeira vez que o Defensores del Chaco recebe uma final de Sul-Americana, apesar de Assunção já ter sediado 3 finais. A bola rola no dia 22 de novembro, às 5 horas. É um estádio que respira futebol pesado, clima quente, pressão, torcida perto do campo, tudo aquilo que dá cara de final sul-americana. E claro, a final também passa por arbitragem, e esse jogo não vai fugir disso. O trio será chileno, comandado por Pierro Maza. Os assistentes, Miguel Rocha e Alejandro Molina. No VAR, também do Chile, estará Juan Lara. O quarto árbitro será Carlos Bittencourt, da Colômbia. Maza conhece bem o Atlético. Ele já apitou 2 jogos recentes do Galo pela Libertadores, o 1-1 contra o Milionários em 2023 e a vitória por 1-0 no Rosário Central na Argentina em 2024. Ou seja, é um árbitro experiente, acostumado com jogo grande e que já sentiu o clima de um Atlético pressionado. A final também terá 2 tecnologias importantes: o impedimento semiautomático, que acelera decisões de lance ajustado, e a tecnologia da linha do gol, já usada na final da Libertadores do ano passado. Pontos importantes para evitar polêmicas, ou pelo menos tentar, pois em final sul-americana a discussão sempre aparece. Agora que a gente já passou por tudo, contextos, campanhas, caminhos e estilo de jogo, chegou a hora da pergunta que realmente importa: o que esperar dessa final? O Atlético Mineiro chega como favorito, pelo elenco, pela fase recente, pelo encaixe encontrado com o Sampaoli e pelo poder de decisão de seus principais jogadores. É um time que, quando acerta a engrenagem, joga com volume, intensidade e presença constante no campo adversário. Tem armas suficientes para assumir o protagonismo da partida. Mas favoritismo não ganha jogo, e contra o Lanús, todo cuidado é pouco. O time argentino é exatamente aquele tipo de adversário que nunca desiste. É copeiro, marca forte, sabe sofrer e, acima de tudo, sabe controlar o ritmo emocional de um jogo desse tamanho. O Lanús não precisa de 10 chances para marcar.
ele precisa de uma. E sabe travar o jogo quando o momento pede. Sabe esfriar, sabe acelerar, sabe incomodar. É clássico argentino, competitivo até o último suspiro. Então o cenário é claro, o Galo deve propor o jogo, empurrar o Lanús para trás e aplicar aquele 3-2-5 agressivo no campo do rival. Mas ao mesmo tempo, tem que evitar o erro que deu problema em vários jogos do mata-mata, a desorganização defensiva nos contra-ataques. Se der espaço para Castilho e Moreno, o Lanús pode machucar, e é aí que a final se equilibra. Talento e intensidade contra experiência e frieza. O Galo entra com mais futebol, o Lanús entra com mais casca. Vai ser uma partida decidida no detalhe, e provavelmente no limite físico e emocional. Então é isso, galera, a Sul-Americana chega a seu capítulo final com um duelo que representa bem tudo o que foi esse torneio. Surpresa, irregularidade, tradição e muita história sendo escrita. De um lado, o Atlético Mineiro vivendo uma temporada de afirmação e buscando um título continental inédito. Do outro, o Lanús tentando mostrar mais uma vez, porque é um dos clubes copeiros da Argentina. É Brasil contra Argentina, valendo taça. E isso por si só, já faz essa final ganhar um peso gigantesco. Se curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com seu amigo que não perde nada de futebol sul-americano. E claro, já segue a gente, 90 mais acréscimos para não perder nada. Aqui a gente explica, contextualiza e conta a história do jeito certo. E agora a bola tá com você. Quem leva a Sula 2025? O Galo ou o Lanús? Deixa aí no comentário. Até a próxima!